Nós vamos ver agora um pouco mais da Trindade, e nós vamos ver de uma maneira mais profunda, mais detalhada. A primeira coisa que eu quero falar, o primeiro lado que eu quero chamar a atenção dos queridos nessa noite, é sobre a personalidade de Deus e a Trindade. E é uma coisa interessante, quando eu estava preparando o estudo, eu achei muito interessante, que talvez a gente nunca parou para pensar sobre a questão da personalidade de Deus. E é uma coisa importantíssima. Não é correto, mas a gente tem que partir da personalidade humana para a gente entender a de Deus. Porque o que a gente tem de referencial somos nós. Mas vamos começar a definir o seguinte: a personalidade de Deus é um modelo. A nossa personalidade seria uma xerox. Então imagina o seu documento original. Imagina aí, sua identidade, sua carteira de trabalho, não sei, imagina. Aquele é o original. Aí alguém vai e tira uma xerox. O que quer dizer aquilo? É a cópia. Então, a personalidade nós somos a xerox, a cópia da personalidade de Deus. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda. Então, você olhando para o ser humano, você vai ter uma leve noção do que é a personalidade de Deus. Segunda coisa que a gente pode chamar a atenção é o seguinte: algumas pessoas usam uma expressão muito equivocada. Dizem que Deus é superpessoal. Queridos, não existe superpessoal. A partir do momento que, se Deus fosse superpessoal, já não era pessoal. Vamos entender isso? Deus é pessoal. O que a gente tem que entender que o que nós temos, algumas faíscas, o que nós temos, algumas coisas, Deus tem muito mais. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que nós temos, alguns traços, vamos dar um exemplo, algumas qualidades que eu tenho, várias, limitadas, Deus tem infinitamente em perfeição. Você tem amor em você? Sim ou não? Sim. Sim. Você tem amor em você. Seu amor perfeito, longe da perfeição. Em qualquer direção, ou para o filho, ou para a esposa, ou para o próprio Deus, longe da perfeição. Deus tem infinitamente perfeito e superior a você. Você tem paciência? Deus também tem. Só que a sua paciência é limitada para vir o culto a de Deus é infinitamente maior. A grande diferença, queridos, nossa para com Deus é uma só. A gritante diferença que a nossa personalidade, nós somos nós temos uma unipersonalidade. Unipessoal, nós somos unipessoal. O homem, o ser humano é unipessoal. Deus é tripessoal. A grande diferença de personalidade de uma para outra é essa. Nós somos unipessoal. Deus é tripessoal. Vamos repetir isso? Fala comigo. A grande diferença da minha personalidade para a personalidade de Deus, que eu sou unipessoal. Deus é tripessoal. Vamos ver os textos bíblicos. Vamos lá? Efésios 3,19, Colossenses 1,9 e Colossenses 2,9. Se alguém tiver sem Bíblia, pode utilizar essa aqui, tá? Então, Efésios 3,19, Colossenses 1,9 e Colossenses 2,9. Efésios 3,19, Colossenses 1,9 e Colossenses 2,9. Enquanto nós estamos procurando, a questão de Deus ser tripessoal não foi algo que Deus escolheu. Era algo que estava na natureza. Não tinha como Deus não ser tripessoal. O fato de ter trindade, o fato de Deus ser trino, era da essência de Deus. Não tinha como Deus ser único. Deus tinha que ser tripessoal. Certo? Vamos ver os textos? Efésios 3,19. Quem? Pode ler. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. O que quer dizer aí? Se uma pessoa unipessoal, somos nós. Um ser unipessoal, somos nós. Temos vida em nós. Vamos analisar por esse lado. E uma pessoa que é tripessoal, como que ela vai estar de vida? Abundante.
Aí a gente vai lá para aquele texto lá de Jesus com a mulher samaritana, o que ele fala? Quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber de mim, nele vai jorrar fontes de água. Essa é a ideia. Se eu e você temos vida, somos unipessoal, Deus é tripessoal, então ele tem vida em abundância. É isso que Paulo falou. Conheçam a Deus para que a vida dele, que é abundante, flua em vocês. Agora, Colossenses 1:9. Porque por esta razão também nos deste o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transpondeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, tudo que vem de Deus em relação a você, ele transborda. Tudo que nós temos, eu quero que a gente comece a analisar isso. O que eu tenho é um reflexo, é uma cópia, em alguns muito mal tirada, de Deus. Aí Deus, tudo que você tem, Deus tem infinitamente perfeito. E ele, vamos colocar matematicamente falando, de uma maneira humana, ele tem perfeito em relação a você, e tudo que ele tem é 3 vezes mais. Então quando você se relaciona com Deus, tudo que você vier, quer receber de Deus, 3 vezes mais. Até vamos abrir um parênteses aqui. Eu já ouvi pessoas de boa intenção. Não é que a pessoa quis fazer isso de má intenção. Já ouviram alguém orar, Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Já ouviram alguém orar assim? O ser humano comporta? Não tem como. Se Deus, você quer que eu te enche do meu Espírito Santo? Não vai comportar em você. Não vai comportar. Qual é a ideia que eu quero passar, queridos? Que tudo que Deus faz em nós é muito grande, é muito abundante, é muito cheio. Vamos ver agora Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, porque nele habita, nele quem? Jesus, toda a plenitude da divindade. Então, se tratou de uma das pessoas da Trindade, elas são plenas em todo sentido de divindade. Amém? Queridos, semana passada nós tínhamos alguns textos bíblicos. Nós vamos ver outros textos bíblicos que confirmam a existência da Trindade, mas esses textos têm como finalidade mostrar que, no mínimo, havia mais de uma pessoa com Deus. No mínimo. Nem sempre vão aparecer os 3. Mas há fatos aqui, nós vamos confirmar no Velho e no Novo Testamento, que não tem como falar que isso era Deus. No mínimo, era mais uma pessoa. São vários textos. Vamos ver lá. Primeiro, Gênesis 18, 1 e 21. Quem? Evangelista. Agora, Gênesis 16 é de 7 a 13. Eu gostaria que cada um lesse um versículo. Gênesis 16, de 7 a 13. Cada um pega e lê um versículo. Então, quem serão os leitores? Pastora Amélia, Esther, Eunice, que mais? Diaconisa, Vânia, tá? Então, Gênesis 16, de 7 a 13. Presbítero, lê pra gente aqui depois. Malaquias 3:1. Vamos lá, então, achamos? Vamos lá. Gênesis 18, 1 e 21. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhar de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, aí é o quê? Deus falando com Abraão. Você leu o 21 já também? Leu o 1 e o 21. Então, o que acontece? Qual é a ideia desse texto? Primeiro, Deus aparece falando. Se você observar esse texto, você até aparece uma confusão. Primeiro é Deus falando, nitidamente. Depois muda o tom da conversa. Parece que é alguém falando de Deus, com a mesma autoridade que Deus. Primeiro é Deus falando, depois Deus vai fazer. Então você dá para perceber que são duas pessoas que parecem que têm a mesma intimidade. Aí chegam 3 homens em Abraão. É isso que fala o texto? Fala que são 3 homens que chegam. Não identificam. Um fica e 2 vão.
Os dois vão buscar Ló. Enquanto Abraão está orando, os dois vão buscar Ló. Aí lá são identificados como anjos. Lá diz que são anjos. Então, o que o texto está mostrando é o quê? Que há um grupo de pessoas, no mínimo, vamos dizer assim, que estão se relacionando intimamente com Deus, que não é o ser humano e que tem hora que transcendem a presença e o poder de anjos. Certo? Agora, Gênesis 16, 7-3, pode ler. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. 8. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, tão numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Tá vendo? O anjo está falando, eu multiplicarei. O anjo está falando com autoridade, eu vou fazer isso. Aí depois que ele fala, o nome dele vai ser Ismael, porque o Senhor ouviu a oração. Viu como que mudou de posição? Primeiro ele fala como se fosse Deus. Não é isso que ele fala? Eu multiplicarei a tua semente. Aí depois que ele fala, coloca o nome de Ismael, porque o Senhor viu a sua aflição. Tem mais algum versículo aí, já leu todos? Até o 13. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então, queridos, aí o anjo toma uma postura e fala: eu multiplicarei sua semente. Depois fala: Deus ouviu. Então, duas pessoas com autoridade. Segundo estudiosos, que eu acompanho essa corrente, se referindo a anjo do Senhor, geralmente está ligado a Jesus Cristo. Certo? Vamos ver Malaquias 3:1. Aí, diagrama de Júlio, procura para mim. Salmo 33, 4 e 6. E Provérbios, Vânia, Provérbios 8, aí todo mundo vai ter que ajudar, né? De 12 a 31. Provérbios 8, de 12 a 31. Presbítero Fábio, Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo do Senhor. A quem vos buscais? O anjo da aliança, a quem vos desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor que exércitos. Viu como ele falou? Eis que vou enviar o meu mensageiro. Aí no mesmo versículo ele fala o quê? Eis que vem o Senhor. Ele falou: eu vou enviar o meu mensageiro e eis que vem o Senhor. Ele está falando com alguém que tem a mesma autoridade. Então, qual é a ideia de Malaquias? Deus está falando que vai mandar um mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Então dá para entender o quê? Que tem duas pessoas, no mínimo duas pessoas, no mesmo patamar de poder. Deus falou: olha, eu vou enviar um mensageiro. E ele vai preparar o caminho do Senhor. Deus está falando que vai mandar quem? João Batista, que vai preparar o caminho de quem? Jesus. Então aí dá para perceber nitidamente. Deus trata em pé de igualdade a Jesus Cristo como divindade. Vamos lá, vamos ver Salmos 33, 4 e 6, Provérbios 8, de 12 a 31. Esses textos vão se referir quando a palavra e a sabedoria de Deus se tornam personificadas. Você vai ver como que Deus fala da palavra e da sabedoria. Vamos lá. Porque a palavra do Senhor é reta, todo o seu proceder é fiel. As suas palavras são retas, pelo sopro da sua boca, o exército dele. Você fala: a palavra do Senhor é fiel, beleza, amor de Deus. E todo proceder da palavra é reto. Então ele já deu uma personificação na palavra.
E nós sabemos, a palavra personificada é quem? Jesus. Concorda comigo? Amém, igreja? Amém. Quem é a palavra personificada de Deus? Jesus. Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? Né? Vamos abrir na Bíblia? Vamos. Se você não tem isso marcado na Bíblia, marca aí, por gentileza. Vai lá em João, dá uma paradinha aí, vai lá. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4 e principalmente o 14. Isso aí não tem dúvida sobre Jesus é a palavra de Deus. Certo? João 1, de 1 a 3, depois o versículo 14. Quem achou pode ler, gente. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Então o que ele diz aí? Porque a palavra, o verbo, nas outras traduções, o verbo estava no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada existe sem por ele. Aí no 14, o João fala, vou mostrar para vocês quem era o verbo. O que diz o 14? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Opa! E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Aí no começo falou o quê? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, Deus e Jesus, mesma patamar de divindade. Vamos voltar lá para o nosso texto de Provérbios 8, de 12 a 31. A irmã Vânia começando no 12, cada um lendo um versículo aí. Vamos lá? Provérbios 8, começando no 12. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim dominam os dominadores, e príncipe de todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Dá uma paradinha aí, queridos. O que está acontecendo aí? A sabedoria começa a falar, não é isso? No versículo 12. Aí o que já acontece no versículo 13? Como que a sabedoria fala? O temor do Senhor. Pode ver? A sabedoria falando do temor do Senhor. Então, vê, provavelmente a sabedoria tem letra maiúscula, não é? O S não é maiúscula? Então, quer dizer, a sabedoria é personificada. Quem é a sabedoria personificada? Deus. É o próprio Deus. Deus é a própria sabedoria, falando do temor ao Senhor, ao princípio de todas as coisas. Aí, a sabedoria começa a descrever a vantagem de alguém tê-la. Mas se você começar a observar o que a sabedoria faz, é algo ligado diretamente a quem? A Deus. Só Deus que faz isso. No momento eu falo assim, é melhor as minhas iguarias, as minhas novidades, do que as outras. Então, qual é a ideia que nós estamos mostrando aí, queridos? Às vezes, o texto bíblico não vai falar das três pessoas, mas dá a ideia nitidamente que Deus não é unipessoal. Está dando para perceber isso? Deus não é unipessoal. Tem mais pessoas no ser de Deus. Agora, queridos, vamos interromper isso aí. Vamos passar para um ponto interessante também, aonde é o seguinte, os textos que nós vamos ler agora, ora, Deus fala do Messias e fala do Espírito. Ora, o Messias fala de Deus e fala do Espírito. Quer dizer, ora, cada um fala de um diferentemente. Vamos ver esses textos? Vamos lá. Isaías 48:16. Quem? Evangelista. Isaías 61:1. Isso é classe. Pastora. Isaías 63, 9 e 10. A Mela leu 9, quem vai ler 10?
Eunice, vamos lá? Aí nós vamos perceber Deus falando, olha Deus falando, olha o Messias, olha é o Espírito. Vamos lá então? Pode ler. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali e agora o Senhor Deus me enviou, juntamente com o seu Espírito. Jesus amado. Como que ele começou falando? Olha, eu estava ali desde o princípio. Aí você fala, é Deus. Aí depois o que ele fala? O Senhor me enviou junto com o Espírito. Então não é Deus que está falando. É Deus que está falando? Não. É uma pessoa falando de Deus e falando do Espírito. Queridos, são doutrinas que alguém consegue questionar a gente se a gente não tiver esse conhecimento. Porque qualquer pessoa tem que reconhecer que tem trindade. É quase impossível. Pode perguntar, tia Corina. Não, porque ele fala assim, ó. Eu estava desde o princípio e o Senhor me enviou. E o Espírito. Quem foi enviado à terra? Por Jesus. Então Deus estava falando de Jesus. Certo? Vamos lá, próximo texto. Que é forte também. Isso é fácil. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Queridos, eu já vi pregadores muito bem intencionados pregar esse texto e aplicar a gente. Não pode ser isso. Esse texto é exclusivamente a quem? Jesus Cristo. Tanto é que ele abre esse texto no templo e fala, olha, essa profecia em relação a mim está se cumprindo. Aí quem ele diz? O Espírito do Senhor Deus. Já apareceu aí. O Espírito Santo. De quem o Senhor Deus me enviou. A Trindade está nítida e claramente expressa no Velho Testamento. E o último texto, Isaías 63, o 9 e o 10. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor, pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo, e ele mesmo pregou contra ele. Alguém falando que tinha um anjo que remiu, que salvou, não é isso que está falando? O anjo não fazia isso, é lógico que é Jesus. Aí depois ele diz, alguém entristeceu o seu espírito. Então, esses textos deixam claros que existem mais de uma pessoa no ser de Deus. Deus é tripessoal. Amém? Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. O pessoal tem muito essa mania boba, né? De falar assim, isso é Velho Testamento, isso é Velho Testamento, como se o Velho Testamento não tivesse peso de Bíblia. Eu conheci uma pessoa, a pastora, não sei se vai lembrar de quem é. A pessoa teve coragem, querido, de pegar durex, você vai lembrar de quem é. Ele colou o Velho Testamento, falou que não usava o Velho Testamento, o Velho Testamento perdeu o sentido, perdeu o valor. Meu irmão, que absurdo! E ele era oficial de igreja, dirigia igreja. Meu Deus do céu, que coisa absurda. Ele colou, lembra? Ele colou. De Malaquias para trás, a Bíblia era colada. Gente, o Velho Testamento é o mesmíssimo peso do Novo Testamento. Ele não conhece mesmo a Bíblia. Ele está dando provas que ele não conhece a Bíblia. Porque quem anula o Velho Testamento como validade, está anulando o Novo. O Novo é o cumprimento do Velho. O Velho é simbologia do Novo. O Velho é a preparação para o Novo. Como você entende o sacrifício de Jesus? Entendeu? Os sacrifícios que eram feitos. O novo é o velho revelado. Exatamente. Está inspirado hoje. Parabéns. O novo é o velho revelado. Exatamente. Agora, no Novo Testamento, vamos ver as provas incontestáveis da Trindade. Vamos ler. Atos 5:3, quem? Evangelista. Gálatas 3:13, pastora.
Gálatas 4:5, Amélia. Filipenses 3:30, Esther. Tito 2:13, Josi. 13:14, tá, Josi? Tito 2:13-14. Vânia, por gentileza. 1 aos Coríntios 3:16. Presbítero Pablo, Romanos 8:9. Irmã Sônia, Efésios 2:22. Tiago Joaquim, Tiago 4:5. Finalizando, Eunice, Lucas 3:22. Olha, então começa em Atos 5:3. As provas da Trindade no Novo Testamento. E Ananias, ouvindo esta palavra, é Atos 5:3, né? Isso. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo e desfraudaste no preço da herdade? Então, aí tem um outro versículo que na hora ele fala assim: você não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Então ele falou o quê? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Depois ele fala o quê? Porque mentiu a Deus. Colocou Deus e o Espírito Santo o quê? No mesmo pé de igualdade. No mesmo pé de igualdade. Já é o 4. Então lê o 4 aí, lê o 4 aí. Guardando-a não ficavam para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A Deus. Então o que Pedro está falando aí para Ananias? Deus e Espírito Santo são a mesma pessoa. Fez a um, fez a outro. Certo? Vamos lá, próximo texto. Gálatas 3:13. Quem foi? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado de madeira. Queridos, no Velho Testamento, ele apresenta Deus como resgatador. No Novo Testamento, quem é o resgatador do povo de Deus? Jesus. Então, mostra que Jesus e Deus estão no mesmo pé de igualdade. Próximo texto, Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoração de filhos. Então, resgatar-se. Queridos, qual a ideia de resgatadores? Quem que é? No Velho Testamento, quem resgatava? Alguém lê para mim aí? Rapidinho. Evangelista, João 19:25. Nós vamos ver a ideia de resgatador no Velho Testamento de quem era. João 19. 25. Isso aí não vai de cor, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, aí João está falando de quem? De Deus. E o que a gente diz em Gálatas 4:5? Que Jesus queria nos redimir, resgatar. No Velho Testamento é Deus, no Novo Testamento é Jesus. Está mostrando o quê? Que os dois estão em pé de igualdade. Os dois têm o mesmo poder para fazer isso. Filipenses 3:3, Esther. Então falou, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três foram citados em ação. Próximo texto, Tito 2:13-14. Tito 2:13-14.
O grande Senhor e Deus, quem era que está falando? Jesus Cristo. Aguardando o nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo visto como Deus. Próximo texto, quem é? Pode ler. 1 Coríntios 3,16. Ixi, claríssimo. Não talvez vocês são templo de Deus, mas quem habita em nós? É o Espírito Santo. Então, propriedade de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Você divide a casa com alguém que não tem o mesmo direito que você? Ah, eu comprei minha casa, não vou onde vai morar, não. Mora na sua casa quem tem o mesmo direito que você. Então, somos de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse então não é dele. Quem habita em vós é o Espírito de Deus, se de fato alguém não tem o Espírito de Cristo. Usaram os nomes Deus e Cristo como sinônimo. Se o Espírito habita em vós, tem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Então, Cristo e Deus é a mesma coisa. Então, você vai falar, pastor, isso eu tenho certeza absoluta. Quando eu estou dando esses textos, porque os textos clássicos, se você for conversar com alguém, você quer ensinar e tenha dúvida, eles vão lá, mas esse texto aí só tem esse, não tem só esse não. Se você anotar e marcar na sua Bíblia, ou quiser pegar comigo aqui, quantos textos já foram lidos hoje? Só de Trindade? Muito mais de 10. Então não tem como a pessoa contestar mais de 10 textos sobre a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas tem como falar que não tem Trindade? Quase impossível. Vamos lá, próximo texto. Se eu lembro aqui. Tiago é o diácono. 4:5. Então, como diz, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Como que Deus fala lá no Velho Testamento? Eu sou Deus zeloso. Sou Deus ciumento. É meu, é meu. É meu, é meu. O Espírito Santo recebe o mesmo atributo. Irmã Sônia, pode ler, irmã Sônia. Então, o qual foste também habilitado para morada de Deus em espírito. Então, queridos, qual a ideia da doutrina da Trindade? Nós sabemos, os estudiosos que trabalham nessa área, essa área aqui chama-se é uma ciência específica que estuda o ser. Ontologia. Ontologia é a ciência que estuda o ser quando ser. Então, o que é ontologia? A ciência que estuda o ser. Então, essa ciência diz que para cada ser existe uma essência. Vamos lá, o que essa ciência nos ensina? Que para cada ser existe uma essência. Você é um ser, você tem a sua essência. Eu tenho minha essência, cada um de nós tem uma essência. Mas qual é no caso de Deus? Qual é a grande diferença? Que Deus tem uma essência, só que ele possui 3 pessoas, na mesma essência, na mesma substância. Vamos dar um exemplo aqui de filhos. A gente todo vai falar que não. O Miguel é idêntico a Josi? Não, não é. Pelo menos agora não. Não sei quando a Josi era mais nova, né? O João, Vitor, eu não sei, é idêntico agora? Não, não é idêntico. O Eduardo Lucas é idêntico ao Olivel? A Fernanda é idêntica ao Pablo? É. As meninas são idênticas à pastora? Não. A Virgínia é idêntica à irmã Sônia? É simples. O Pablo é idêntico ao Sidney? É igualzinho, tem na altura. Então, é isso que a ontologia fala, que para cada ser existe uma essência. E são diferentes, lógico que são diferentes. Aí, a Bíblia fala o seguinte, Deus não. Deus ele tem uma essência para 3 pessoas.
As três pessoas são idênticas. As três pessoas são iguais. Nós vamos ver, queridos, que tem áreas que elas trabalham separadamente, mas a essência é a mesma. E isso aí, queridos, somente um sendo Deus, não tem como. Se você aí, a tecnologia lançou, vamos supor, com certeza já deve ter. Ninguém fala, mas com certeza já tem. Clone, já tem clone humano. Ninguém vai falar, mas com certeza tem. Porque é impossível um Saddam Hussein aparecer em 10 lugares diferentes. E todo mundo igual, pelo amor de Deus. Tem coisa errada ali. Mas vamos deixar isso claro. Mas ainda que tivesse clones, a essência seria a mesma? Não. E como? Cada ser, uma essência. Deus não. Uma essência, três pessoas. Este único ser divino há três pessoas ou subsistências individuais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A experiência ensina que onde temos uma pessoa, temos também uma essência individual. Deus é diferente. É uma única essência, é um só Deus. Mas que possui três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos continuar. A essência não é dividida entre as três pessoas, mas está com a totalidade absoluta da sua perfeição em cada uma das pessoas. Queridos, não quer dizer que Deus Pai, 33% do total, Deus Filho, 33% do total, Deus Espírito Santo, não. Os três são 100% em tudo. Deus pode curar? Deus Pai pode curar? Pode. Deus Filho pode curar? Pode. Deus Espírito Santo pode curar? Pode. Então, que um faz, todos os outros fazem. Agora, a diferença é o seguinte. Há coisas que a Trindade trabalha em comum. Agora vem um termo novo, que eu não sei quantos já ouviram. Alguém já ouviu? Quem já ouviu? Talvez o evangelista já ouviu. Um termo diferente. A economia da Trindade. Já ouviram isso? A economia da Trindade. O que seria essa expressão, a economia da Trindade? Há obras que são específicas de uma pessoa da Trindade. Há obras específicas de uma pessoa da Trindade. Quem pode dar um exemplo disso? Vamos ver se eu consegui, se vocês conseguiram já pegar. Tem coisas que só Deus Pai faz, só Deus Filho, só Deus Espírito Santo. Presbítero Pablo. Só Jesus que nos defende. Muito bem, muito bem. Só Jesus quem nos defende. Qual exemplo? Inspirado pelo meu Deus. Queria ter um presbítero assim, eu já tenho, né? O Espírito Santo intercede. Quer ver uma expressão totalmente errada que você não aceita usar e não pode usar? Porque Deus morreu por mim. Pode. Pode falar isso? Não. Não foi Deus que morreu. Quem morreu? Jesus. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ele enviou o Deus, o Jesus de novo depois da terra. Ele enviou o Espírito Santo para o Salvador. Exatamente. Então, a economia da Trindade quer dizer isso. São obras diferentes que eles agem separadamente. Todo mundo participou da criação do mundo? Todo mundo. Mas quem é o autor? Deus Pai. O Espírito pairava sobre a terra, mas quem deu a palavra toda? Foi Deus. E quem executava? Jesus. Mas quem é o mentor da criação? Deus. Quem bolou o plano da salvação? Deus. Quem executou? E quem aplica? Entenderam? Maravilhoso. Turminha abençoada. Vale a pena pegar ônibus para vir aqui. É isso. A ideia da economia da Trindade é essa. Cada pessoa da Trindade tem uma função específica. Há coisas que os três participam. Há atitudes que os três participam normalmente. Mas há, na economia da Trindade, na Trindade econômica, funções diferentes. Aí, a gente leu no comecinho do culto, João 16. Quem Jesus fala em João 16? Se eu não for, ele não vem. Ele não vem. Então eu venho aqui para ele vir. Então, qual é a ideia que Jesus quer passar? Cada membro da Trindade teve o seu período de atuar na face da terra. Deus atuou como Criador, como governador. Depois veio quem? Jesus. Aí agora quem está? O Espírito Santo. Deus está aqui? Também está. Jesus também está. Deus Pai está aqui? Está. Deus Filho está aqui? Está. Mas quem está atuando agora? O Espírito Santo.
É o Espírito Santo. Exatamente. Quem chora com a gente, quem... Não, ele falou o quê? O que Jesus falou? Eu vou mandar um Espírito que vai ensinar tudo sobre mim e sobre o Pai. Ele vai ensinar tudo. Eles vão ensinar todas as coisas sobre mim. Certo? E aí, queridos, para terminar, só para a gente entender essa parte, na Trindade tem uma hierarquia. Em que sentido essa hierarquia? Não de quem pode mais, quem pode menos, quem é mais importante ou quem é menos importante. Não. É uma hierarquia, é uma ordem pela lógica. Por que é uma ordem pela lógica? Fala Deus Pai. Então, dá-se a entender que Deus é o primeiro. Amém, igreja? Não porque ele é mais importante, porque ele é Pai. Aí, o Filho vem de quem? Do Pai. Então, o Filho é gerado pelo Pai. Então, Deus Pai é o primeiro pelo título de Deus Pai. Porque é Ele quem gerou e enviou o Filho. Aí, em segundo, quem vem? Deus Filho. Não é que Deus Filho é mais importante que o Espírito Santo, não se trata disso. Porque o Espírito Santo veio depois de quem? Jesus. Então, Deus enviou Jesus, o Filho. Aí depois o Filho sobe e os dois juntos enviam quem? O Espírito Santo. Por isso que tem essa hierarquia. Deus gerou Jesus no sentido de que tem enviado. Aí Jesus vem, faz o que ele tem que fazer, ele sobe. E os dois juntos enviam o Espírito Santo. Tá, se eu entender igual, é igual uma coisa para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Exatamente. Deus é um só. Mas ele deixa dizer que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que é os três em uma só pessoa. Exatamente. Há uma ordem, mas... Deus. Exatamente. É só um Deus. A ideia é o quê? Tem essa hierarquia. É lógico, Pai, Filho e Espírito. O Pai agiu primeiro, o Filho, depois o Espírito Santo. Certo? Para terminar, já estamos terminando. Então, queridos, para fechar esse quadro aqui, o que eu quero dizer? O atributo de um, todos têm. Deus é todo poderoso. Quem Jesus diz em Mateus 28, versículo 18? Quem sabe de cor? Ou mais ou menos de cor? Pode falar, Wanda. Todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Então ele é todo poderoso. Você recebeu todo o poder? Certo? Aí, quando diz que Pedro não tinha o Espírito Santo, o que aconteceu com Ananias? Morreu. Quem matou? O Espírito Santo. Quem matou o Espírito Santo. Então, queridos, o que eu quero terminar é dizendo o quê? Que todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem e Jesus tem. Certo? Amém, igreja? Dúvidas, perguntas? Muito bem. Eu gosto de perguntas assim, que a pergunta já mostra que a pessoa sabe, já vai explicando isso. E antigamente, assim, na época antes de Jesus, como que era assim, o convertimento das pessoas? Quem convertia as pessoas? Porque eu acredito assim, que tinha esse negócio que hoje tem um homem que aceita Jesus. E como que a pessoa se voltava a Deus antes? Boa pergunta. O problema de boa pergunta é a resposta é difícil, mas essa, graças a Deus, eu sei. O que acontece, Júlio? Naquela época, tinha os profetas que eram usados para falar. E a conversão daquela época não era uma conversão como é de hoje. A conversão daquela época era a pessoa aceitar a lei. É a pessoa decidir aplicar a lei. Olha só, não estou obedecendo, se converte. Qual é a conversão? Eu voltar para a lei. Eu tinha que obedecer a lei. E a visão deles era no futuro. A nossa visão é onde? No passado. Jesus veio, eu creio. Eles falavam que eu creio que o Messias vem. O Messias é para mim, com certeza. Então estou com a fé firmada que o Messias vem. Aí que foi o grande problema. Porque eles estão esperando como o Messias. Um homem fabuloso. Um homem que ia arrebentar tudo. Foi, exatamente. O Messias até hoje. Até hoje. Porque ele não aceita que Jesus veio para nascer uma manjedoura. E não, e Jesus veio exatamente conforme as profecias, não mudou nada. Pastor, então seria assim, o convertimento antes seria para aceitar e aplicar a lei. Hoje é só se voltar assim. A Jesus, porque Jesus satisfez toda a lei. Aí Jesus fala, não vim para Revogar, não vim tirar a lei não. Tirar a lei. Vim cumprir. Até porque
forma alguma. Sob circunstância nenhuma. Pelo contrário, a lei sempre nos coloca perto de Deus. A lei nos mostra, sem Jesus, que somos totalmente incapazes de cumpri-la. E é uma coisa lógica, porque a lei é feita por um Deus perfeito, jamais um ser imperfeito vai cumprir a lei. Pastor, seria, eu acho que mais ou menos como você falou, o período de Deus na terra foi no Antigo Testamento. Exatamente. Foi na criação e no Antigo Testamento. Isso, exatamente. O período de Jesus foi o período que os apóstolos viveu. E foi hoje que a gente vive pelo Espírito Santo. Isso, exatamente. Porque acho que quem levava o arrependimento era Deus, o próprio Deus, através de quem? Dos profetas. Exatamente. Ele demorou para fazer uma aliança com o nome, para quem seguiu. E são várias alianças. Deus não desistiu, não. Tentou com Adão, falhou. Tentou com Noé, falhou. Com Moisés, falhou. Com Abraão. Tanto foi que Deus manda que Jonas prega para Nínive e não tinha o Espírito Santo. Jonas foi lá, pregou, falou. Com má vontade. Com má vontade, eles aceitaram a lei. Eles aceitaram a lei e se converteram. Falou, opa, a partir de agora todo mundo vai É pegar. uma salva de palmas para vocês todos. Eu vou ter uma salva de palmas para vocês todos. Você entende vida? Olha uma foto. Exatamente. Era lei. O profeta chegava e falava, se arrependam. Quem se arrependia, estava salvo. Quem não se arrependesse, quer ver um outro exemplo disso? O povo, eu não lembro bem a origem do problema. O povo começa a reclamar. Deus manda serpente. E serpente pica no deserto, faz serpente aqui, serpente ali. Aí Moisés intercede, o que Deus faz? Moisés faz uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para ela, não precisava acreditar. Não precisava mudar de vida, nada. Todo aquele que olhasse, então era questão de obediência. Todo aquele que olhar para a serpente, vai ser curado. Então quem olhava, ficou aqui, olhava, pronto, era curado. Então a ideia era essa, no Velho Testamento, o pessoal era exortado. Quer ver um exemplo disso? Simples. Hebreus, capítulo 1, se não vai à memória, versículo 4. Aí completa essa pergunta, responde essa pergunta. A lei de hoje? A lei do homem. Tá. Então, lei do homem ou doutrina do homem? A lei ou doutrina? A lei judiciária? Não, isso aí, a lei judiciária não é baseada na Bíblia. A lei judiciária, os homens acham que é isso, ou acham que é isso aqui que funciona, e colocam lá. Então é uma coisa tirada do homem mesmo. Vamos. Toda lei, 2 mandamentos. A Deus acima de todo e o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Os fariseus não gostavam muito dessa ideia. Vamos lá, para fechar a pergunta de como que Deus se manifestava. Hebreus 1, versículo 4, se não me falha a memória. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que ele. Não, então viu 1, então. Havendo Deus, Isso aí. Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Para um pouquinho. Como Deus falava antes? Pelos profetas. E muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, por quem? Pelos profetas. E agora? A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Os últimos dias, não é dos nossos últimos dias, os últimos dias que ele escreveu. Como ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, ninguém sabe, alguns desconfiam que é Paulo, mas os últimos dias dele não são os nossos. Porque nos últimos dias nossos, quem fala hoje é o Espírito às igrejas. E Apocalipse fala isso, né? Ouça o que o Espírito é Deus que fala, é Deus Pai, é Deus Filho. Não, é o Espírito que diz à igreja. Certo? Dúvidas sobre a pergunta? Não, e acontece que tem igrejas, igual a Voz da Verdade mesmo, não prega a Trindade. Não prega. Não fala sobre o Espírito Santo. Não, eles não acreditam na Trindade. Tem uma igreja modernona, Monte Sinai. Ela tem em 2 bairros lá. Ela fala a unicidade de Deus. Aí mandaram uma carta para eu ir lá visitar. Eu não vou. Ficou numa igreja, eles pregam Jesus do jeitinho. Não tem como. Vamos
prega Jesus, Anula o Espírito Santo. não, você anula a Trindade, a unicidade de Deus, a Trindade está morta. Aí, pastor, dá a bênção apostólica. Não posso. Que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, já saiu da unicidade. Então, aqui em Valdeirona, infelizmente, tem pessoas assim ainda. Certo? Queridos, vamos terminar o nosso estudo. Mas esse ano, eu estou